E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para mais um capítulo de Marcos, desta vez o capítulo 10. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez. Pega a sua Bíblia, pega um lápis, pega uma caneta, pega o seu papel e vamos aqui para o nosso estudo. Lembrando que é de suma importância que você leia o capítulo, tá bom? Para que você tenha suas percepções, para que Deus te ensine. E mais uma vez, você é muito bem-vindo para compartilhar conosco. Deixa aí nos comentários, deixa aí o que você quiser deixar aí nos comentários para a gente poder aprender e estudar junto. Vamos fazer nossa oração? Então eu te convido, oremos. Pai querido, pedimos o Teu Espírito para o nosso estudo e que esse estudo mais uma vez possa transformar o nosso cristianismo e a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Cristo. Amém. Vamos que vamos. Marcos capítulo 10. Um capítulo aí com os seus 52 versos. É um capítulo um tanto quanto grande. E ele começa simplesmente falando que Jesus, né, ele saiu de onde ele estava ali e ele vai para a Judéia ali, ele atravessa o Jordão e multidões o seguem, né? E Jesus tem a paciência e a sensibilidade de ensinar esta multidão que o seguia. Primeiro ponto. Depois, adivinha o que tem depois, ali no verso 2 até o verso 12? Adivinha? Mais uma vez, embates entre Jesus e os fariseus. Mais uma vez, nós temos os fariseus cutucando Jesus, e o verso 2 diz que os fariseus se aproximaram para experimentar, o que se assemelha muito ao testar que nós falamos no vídeo do capítulo... Calma que me fugiu... Do capítulo 8. Então, novamente, os fariseus se aproximam para experimentar Jesus, para testar Jesus, o que se assemelha ao que o diabo fez lá no deserto da tentação, em Mateus capítulo 4. E, dessa vez, os fariseus querem experimentar Jesus referente ao casamento, né? E eles perguntam se um homem pode repudiar a sua mulher. E Jesus, ele dá uma grande ênfase, ele ressalta tudo aquilo que está em Gênesis, logo no começo, né? Ele ressalta tudo que Deus ordenou na época pré-pecado. Então, antes da entrada do pecado, Deus já havia estipulado o casamento, já havia dado as ordens, né? Se você quiser ler mais sobre isso, leia Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Né? Então Deus, antes do pecado, ele já estipula o casamento e Jesus ressalta isso. Né? Jesus ele pergunta o que Moisés falou para fazer, Jesus ressalta o que Deus mandou fazer, né? E resumindo, o que Deus mandou fazer, o que é o verso 9. Porquanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Marcos ele vai dizer que o divórcio é pecado. Né? Em Mateus, se eu não estou enganado, em Mateus vai dizer que o divórcio não é pecado em duas situações. Em caso de relação sexual ilícita, então no caso de traição, você pode casar com outra pessoa, e no caso de morte do cônjuge, você pode casar com outra pessoa. Em 1 Coríntios, Paulo traz mais uma situação quando o cônjuge incrédulo deseja o divórcio. Então, 3 situações que se pode o divórcio. Marcos, nessa conversa de Jesus contra os fariseus, deixou muito claro que o divórcio, por que se quer, é pecado. Não quero mais, vou me divorciar. Isso é pecado. Jesus deixou claro.
que o homem não pode repudiar a mulher e nem a mulher repudiar o homem. Na cultura judaica existia ali a tradição de que apenas os homens poderiam pedir divórcio, né? Então dá uma ideia de que a mulher é um objeto, né? A mulher é tratada do jeito que o homem quer. Não quero mais, tchau. Né? E Jesus, ao dizer que nem o homem nem a mulher podem se divorciar, Jesus ele mostra que não, as mulheres não são objetos. As mulheres não são marionetes nas mãos dos homens. Então Jesus ele ressalta aí o valor das mulheres e que elas não são piores do que os homens, tá? Então, resumindo, para Jesus, para Deus, obviamente, o divórcio é pecado, com exceção das 3 situações que nós falamos. Em seguida, a partir do verso 13 ali até o verso 16, nós temos mais uma vez Jesus, criança e discípulo, né? As pessoas traziam crianças para Cristo, o que mostra que ele era tão receptivo, ele recebia todos com muita felicidade, com muita alegria, né? Ele fazia questão de receber as pessoas, e os discípulos, vendo isso, eles proibiam as pessoas de chegarem com as crianças até Jesus, né? Os discípulos ali, eles repreendiam as pessoas que se aproximavam com as crianças e não queriam deixar elas se achegarem a Jesus. E Jesus, obviamente, mais uma vez interrompe, fala, para de repreendê-los, né? E Jesus permite que essas crianças venham, né? E ele diz, verso 15, famoso verso, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele, né? E no verso 16 mostra uma tremenda sensibilidade de Jesus. Porque Jesus, ele não se contentava em abençoar de longe, sabe, em colocar a mão assim de longe. Olha o que o verso 16 diz. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Então Jesus fazia questão de ter contato. Ele queria ter essa intimidade com elas. Lembrando que as crianças eram renegadas nesse tempo, nessa sociedade. E Jesus as toma no colo ou aproxima-se delas, né? Mantém contato físico com as crianças, mostrando que para Cristo e no reino de Cristo não tem separação, não tem essa hierarquia, não tem melhor, não tem pior, né? E Jesus, com a sua extrema sensibilidade, toma as crianças nos braços e as abençoa, né? Então Jesus era um cara genial, que sabia lidar, inclusive com as crianças. Ali do verso 17 até o verso 22, nós temos uma história conhecida, né? Que é a história do jovem rico. O verso 16 mostra que ele estava angustiado, que ele já estava... Perdão, o verso 17 diz que ele já estava angustiado, desesperado, porque ele corre e se ajoelha perante Jesus, né? Então havia um grande vazio, havia um grande peso em seu coração, né? E ele pergunta, mestre, o que eu faço para ser salvo? Né? O que eu faço para ser salvo? E Jesus fala, você sabe quais são os mandamentos? Né? E ele de fato sabia. E falou que já fazia isso. Então Jesus, conhecendo o íntimo daquele coração, ele fala, doe as suas riquezas, dê para os pobres, né? Venda o que você tem e me segue. Me segue. Jesus sabia que o problema deste homem era a grana, era o dinheiro. Esse homem amava o dinheiro. E o verso 22 deixa isso muito claro. Depois que Jesus olhou para este homem com amor, que é o que diz o verso 21, Jesus olha para aquele homem angustiado e Jesus o amou, mesmo sabendo que ele preferia o dinheiro. Jesus o amou. E depois dessa resposta que Jesus deu, o verso 22 diz o seguinte, ele, porém, ou seja, o jovem, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste,
porque era dono de muitas propriedades. Então, ele amava o que ele tinha. Ele amava os seus bens, né? E, e a partir do verso 23 até o verso 31, Jesus fala das riquezas, que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Não porque ter riqueza é pecado, mas por conta da avareza. Porque quanto mais se tem dinheiro, maior é o perigo da avareza. Maior é o perigo do amor ao dinheiro. E é isso que tira pessoas do céu. Não é o dinheiro em si. Ter dinheiro não é pecado. O pecado é amar o dinheiro, é ser avarento. Isso é pecado. Por isso que é difícil um rico entrar no reino de Deus. Né? Esse é o grande problema. Diante disso, né, os discípulos perguntam: tá bom, mestre, mas então como que alguém pode ser salvo? Né? Se o rico também não pode ser, tal. Como que alguém pode ser salvo? E Jesus responde no verso 27. Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Jesus diz claramente, né? E Jesus é muito claro ali no verso 27 a dizer que é impossível para o homem ser salvo. Eu, como ser humano, não posso fazer nada para me salvar. Para mim, com as minhas forças, com a minha humanidade, a salvação é impossível. Porém, eu não preciso conquistar a salvação por mim, porque eu não poderia. Mas Cristo conquistou. E porque para Deus nada é impossível, Ele conquistou a salvação. Então não há o que eu faça para poder ser salvo. Não tem como. E aí, continuando a história, Jesus, ele diz, né? Aquele que, em outras palavras, né? A partir ali do verso 29 até o verso 31, né? Aquele que perder as coisas neste mundo, por minha causa, por causa do Evangelho, vai receber a vida eterna. Né? Então, ainda que você perca riquezas, perca a família, o importante é ganhar a vida eterna. Né? O que entra já é o que falamos no último capítulo, capítulo 9. Pois bem, e essa é a questão da riqueza. O perigo da riqueza, né? É o quê? A avareza. O amor ao dinheiro é o que tira pessoas do céu. Né? E se eu perder tudo que eu tenho por amor do Evangelho, a vida eterna é minha. Porque Deus me salvou. Não porque eu posso me salvar, mas porque Deus me salvou. E isso é lindo. Depois nós temos mais uma vez Jesus predizendo sua morte, a sua ressurreição. E no verso 35, a partir do verso 35, né, acontece uma situação interessante, onde Tiago e João, eles discutem entre eles e eles chegam para Jesus e falam o seguinte: mestre, quando você estiver no seu reino, deixa a gente sentar do teu lado, um à direita, um à esquerda, né? E Jesus, ele responde, né, e diz que isso não cabe a ele, né? Na verdade, ele abaixa a bola de Tiago e João, né? Então, mas nessa palavra de Tiago e de João, nós vemos egoísmo, nós vemos soberba, né? Porém, isso não é novidade. Isso já aconteceu no capítulo 9, lembra? No vídeo, dá uma olhada no vídeo, você vai ver. Que isso aconteceu no capítulo 9, onde eles discorriam entre eles quem era o melhor, né? Quem que era o superior e tal. Então essa é uma conversa que tomava conta ali do meio, do grupinho de Jesus. Não de Jesus, mas entre os 12. Né? Eles conversavam sobre isso, eles queriam saber quem que era o melhor, demonstrando um certo egoísmo, né? Uma certa soberba, e mostrando que os discípulos eram simplesmente homens comuns, pecadores, com as suas fraquezas, com as suas dificuldades, e que foram transformados por Jesus. Né? Mas então Tiago e João pediram para Jesus isso. Né? Os discípulos ficaram indignados, o que mostra o verso 41.
mostrando que eles também queriam fazer parte aí desse reino de Jesus, queriam sentar do lado de Jesus, né? Então, todos eles queriam, né? Você vê que não era só Tiago e João, era a galera inteira, elas se preocupavam com isso, né? E, e aí, a partir do verso 43 até o verso 45, Jesus mostra o quanto o reino de Deus é ao contrário dos reinos deste mundo, né? No reino de Deus, o principal é aquele que serve, como dito no verso 44. No reino de Deus, o principal serve. Nesse mundo, nós servimos os principais. O presidente é servido, o rei é servido, o chefe é servido, o patrão é servido. No reino de Deus, o principal serve. E para comprovar isso, Cristo serviu. Olha o que ele fala no verso 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você quer fazer parte do reino de Deus? Não espere ser servido. Sirva, como o próprio Cristo serviu. No reino de Deus, o principal vive em função do outro, serve, coloca o outro acima de si mesmo. Humildade. Humildade. Né? O que é completamente diferente do mundo que nós vivemos hoje. Né? E por fim, nós temos ali a história do verso 46 até o verso 52, a história da cura do cego de Jericó, o cego Bartimeu, que soube que Jesus estava ali. E ele grita 2 vezes: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, né? No verso 47 e 48. Então, o cego, ele reconheceu claramente que Jesus era o Messias. O cego chama Jesus de Filho de Davi. Né? A profecia do Antigo Testamento diz que o Messias viria da linhagem de Davi. E o cego aqui chama Jesus de Filho de Davi, reconhecendo a natureza messiânica de Jesus. E no verso 49 temos mais uma demonstração de sensibilidade por parte de Jesus, né? Ele ouviu este cego chamando, e o verso 49 diz que parou Jesus. Jesus para ouvir, para olhar para aquele pobre coitado, para aquele homem. E Jesus para recebê-lo. Jesus, ele não é tipo, não, chama ele aí e eu vou indo, sabe? Aquele cara que vai andando, tipo quando é repórter, sabe quando aparece um famoso? Vai tirando foto, mas é meio na pressa, né? É na pressa, né? Faz as coisas andando, né? Jesus não. Jesus para receber aquele homem. E finalmente Jesus cura este homem. Ele faz a grande declaração do verso 52. Vai, a tua fé te salvou. Mais uma vez. Mais uma vez, uma demonstração de que a fé é crucial. Né? A fé salva aquele homem. Assim como salvou a mulher enferma, assim como salvou o filho do escriba, que falamos no capítulo 9, né? E depois de ser curado, o final do verso 52 diz que imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Então, já falando disso, eu recebo a bênção e eu sigo a Cristo. Esse é o intuito da bênção, dos milagres que Deus faz em nossa vida. Nós recebemos a bênção e seguimos a Jesus. Faça isso. E por fim, a principal lição dessa história é o seguinte: o cego, que não via, ele não vê, ele reconhece Jesus como Messias. Sem ver, ele sabia quem era Jesus. E os fariseus, olhando Jesus face a face, não entendiam quem ele era. É possível estar perto de Jesus. É possível estar vendo Jesus e não enxergá-lo.
Pensa nisso. Pensa nisso. Nessa dualidade entre o cego e os fariseus. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, Paizinho querido, que a Tua palavra o Senhor possa guardá-la em nosso coração, para que possamos vivê-la. Pai, que a Tua palavra mude a nossa vida. Que o Senhor nos ajude e nos transforme. E que a nossa religião seja amável, misericordiosa. Que o nosso cristianismo seja como o cristianismo de Jesus. Por favor, nos ajude a vivermos uma vida mais parecida com Jesus, reconhecendo quem Ele é. E que o Senhor guarde as Tuas palavras em nosso coração para que a gente lembre quando preciso, para que vivamos e preguemos Tuas verdades. E esteja com cada pessoa que está assistindo, para que possam aceitar a Cristo e segui-lo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Fica com o Papai do Céu. Deixe nos seus comentários aí. Curta, compartilha, se inscreva aqui e vamos espalhar as boas novas da salvação. Confira o Insta, o Face. Você será sempre muito bem-vindo. E lembre-se que sejamos filhos da luz.